pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje nós vamos falar sobre bruxaria. O que é bruxaria, o que é uma bruxa. Então vamos começar pelo início, né? Antigamente, muitos séculos antes de Cristo, as pessoas que estavam aqui, elas tinham que descobrir como fazer as coisas, descobrir como viver, como plantar, como caçar, né, o que fazer, né? Então, épocas em que as mulheres davam à luz, mas não se sabiam por quê. Então, os homens admiravam as mulheres porque elas tinham capacidade de trazer outra vida ao mundo, né? Que as mulheres também admiravam os homens porque eles tinham força para sair, caçar e trazer o alimento, em que ambos se olhavam com admiração. Então não tinha guerra entre homens e mulheres, o patriarcado ainda não existia, então o homem não era acima de tudo e a mulher era pequena, a mulher ganhava menos, a mulher era menos, não. Então nesse tempo o ser humano se ajudava, homens e mulheres se ajudavam. Então não tinha aquele negócio de pecado, nossa, fazer sexo é pecado. Não tinha esse negócio de pecado. Era aquilo que o corpo queria, era aquilo que você sentia, né? E que acontecia naturalmente. E tudo que acontecia era sagrado. Você amar é sagrado, você se relacionar é sagrado, a terra era sagrada. Então era dessa forma que se vivia. Então, o sol, ele era agraciado, né? As pessoas faziam rituais para o sol, porque o sol que aquecia a terra, o sol ajudava no crescimento das plantas. A chuva também era adorada, né? Rituais para a chuva, porque a chuva vinha e trazia a água, né, para as plantas, né? Então assim a natureza crescia, né? O que se plantava crescia porque a chuva, né, trazia aquilo que era necessário para as pessoas beber, para as pessoas tomar banho. Então era uma bênção, a chuva era uma bênção, então ela era agraciada, ela era honrada, era sagrado, né? As fases da lua também, né? Foi se descobrindo que as fases da lua tinham a ver com as fases da mulher, né? Que a mulher se assemelhava muito à lua, né? Então assim, seus ciclos menstruais eram de acordo com a lua, né? As gestações, né, até o bebê nascer era de acordo com as fases lunares. Então aquilo foi se descobrindo e conforme ia se descobrindo aquilo, ia venerando mesmo, né, o nosso planeta Terra. Então tudo que acontecia, o sol, a lua, a chuva, as plantas que cresciam e traziam o alimento, né, que trazia força para aquelas pessoas, que embelezavam, que traziam cura. Então, dias e dias e meses e anos e séculos ali as pessoas trabalhando com a natureza, com aquilo que estava em volta delas, e era normal, era a vida cotidiana, normal. E tudo muito assim, muito honrado, né? Havia-se muita honra. Honrava a natureza, respeitava o chão de terra, respeitava-se aquela terra, as pedras, né, que traziam energia, que era sentida a energia das pedras. Cada pedra tinha a sua beleza, cada pedra tinha a sua energia, né? Então as cores, né, isso, o dia, a noite. Então não tinha diferença entre luz e trevas, porque a noite era onde você ia dormir, onde tudo aquietava. Então as trevas era necessário para o seu descanso, para o seu repouso. E aí quando amanhecia o dia que vinha a luz, que benção, você acordava, você levantava, você fazia o que tinha que fazer, né? Então vivia-se dessa forma e estava tudo bem, né? Então vivia-se dessa forma e ia descobrindo as coisas, né? Como crescer, como comer, como plantar, e tudo isso era honrado, né? Então tinha os deuses, né? Então, o deus do sol, que fazia com que o sol aparecesse sempre, o deus da lua, o deus da primavera, do outono, do inverno, né? Então, tudo tinha um pra quê e um porquê, né? E tinha uma divindade, tudo era divino, né? Não se negava que tinha um criador, só se honrava cada coisa. Então, essa era a vida. E o que aconteceu? Anos depois de Cristo, aí vieram os cristãos, né? Que os apóstolos lá, aqueles que seguiam a Cristo, davam lá seus ensinamentos da forma que eles entendiam, porque somos homens, eles somos pessoas, né? Você vê que assim, o patriarcado é tão assim que eu falo que somos homens. De tanto falar, né? Tudo era homem, né? O ser humano era chamado de homem. Isso é coisa do patriarcado, mas o assunto não é esse.
Então, assim, nós somos pessoas que a gente, o ser humano em si, ele tem a sua visão. E eles também tinham a visão deles, né? Então, eles andaram com Cristo, mas eles tinham a visão deles. Eles continuaram trazendo ali a palavra, a pregar aquilo que Cristo pregava, mas cada um do seu jeito. Não tinha mais lá um mestre, né? Cada um do seu jeito. E ali foi saindo os cristãos. E aí, o Império Romano, tal, toda aquela história que não vai dar para contar aqui agora, tal, né? Se tornou cristão, mas foi meio que uma coisa política, sabe? Que foi para segurar, né, a humanidade, porque dali foi crescendo e foi se proibindo, dali saiu a palavra bruxa, né? Dali saiu aquele dogma que se criou daquelas mulheres que viviam nos campos, que ali elas curavam, elas eram veneradas, né? Elas eram sábias, mas o governo não admitia, né? Tinha que ser os homens, aí que vem o patriarcado. Então, aí juntou o Império Romano com a Igreja Católica. Isso eu estou contando da história da época, tá, gente? É história que eu estou falando. Juntou-se ali, né? O Império Romano tornou-se católico e o catolicismo foi a única coisa que poderia ter, foi lei. Então, aquele que não era da igreja, que não era ali católico, ele era tido como pagão. Então, o pagão, ele não fazia parte. E as mulheres que continuavam fazendo seus rituais, suas coisas, adorando, né, a lua, o sol, elas passaram a ser bruxas. Então elas estavam fazendo o que não deveria ser feito, porque aí tinha a lei. A lei era um Deus só, Deus soberano, pronto, que castigava, que você não podia fazer isso, que você não podia fazer aquilo. Tudo tinha regra. Então aquelas mulheres que eram livres e faziam as coisas da forma que elas queriam, e homens também, a gente fala em mulheres, porque a maioria foi mulheres, né? Na época ali da Fogueira Santa, né, da Inquisição, né, nessa época ali, né, a maioria eram mulheres, mas era um povo, aí tinha homens, tinha crianças. Então foi aí que foi criada a palavra bruxa, porque até então elas não se denominavam bruxas. Hoje falam-se em bruxas, tem muitas bruxas, falam em bruxaria, tem a religião, a Wicca, e traz esse nome bruxa porque foi como foi chamado antigamente. E até para impor, chamar de bruxa, sim, eu sou uma bruxa. E tá tudo bem. Eu trabalho com a natureza, eu amo a natureza, eu adoro a lua, eu adoro o sol e eu adoro o Criador, né? E eu sou livre para isso, porque hoje passou aquela época, né, que foi ali milênios, né? Imagina assim, quantos e quantos e quantos anos se viveu ali sobre essa pressão, né? Então hoje que a gente conseguiu ser livre, entre aspas, né? Aí se carrega o nome bruxa, mas não existia esse nome antigamente. Foi criado esse nome. Assim como foi criado o nome bruxa, foi criado o nome demônio, né? Foi criado alguns nomes para impor o limite que eles queriam, para eles ficarem comandando. Então assim, aqui existe o império, eu comando, vocês vai fazer o que eu estou mandando. Então tudo é lei, eu mando que seja X, tem que ser X. Então, para se criar isso, teve que colocar medo. Para colocar medo, teve que muitas pessoas morrerem afogadas ou irem para as fogueiras. Então, foi assim que iniciou-se bruxaria, o nome bruxa. Não era tido como bruxaria ou ter o nome bruxa quando se usava, antigamente, que se usava erva para tudo, para curar, e que se usa hoje, tá? Porque, diga-se de passagem, toda medicação ela é criada a partir de algo da natureza. Né, e muitos copiados de coisas que já vinham antes, né? Então assim, não é nada assim que inventaram agora, coisas que foram copiadas do que já vinham antes. Então a natureza ainda é o principal remédio. Tem muitas coisas que foram criadas, mas aqui a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês é esse da bruxaria. A bruxaria foi um nome dado pelo Império Romano para as pessoas que faziam ungüentos, chás, que ajudavam em partos, que ajudava as pessoas psicologicamente, sentavam, faziam um chazinho de camomila, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce. Eu via aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam com problemas, respirava, sentia o que vai falar para elas, entendeu? Então se vivia essa maneira de viver de uma forma leve. Até que chegou tipo
eu que tenho que comandar, o império que comanda, isso não se faz mais, essa pessoa não pode ser importante, essa mulher não pode ser importante, essa mulher não pode comandar mais que eu, ninguém pode ir atrás dela porque tem que vir atrás de mim, ou atrás do outro, e atrás do outro. Né? Então, e até hoje a gente ainda leva esse dogma. Até hoje as pessoas aí você é uma bruxa, você faz bruxaria, então você é do mal. E não existe isso aí é uma crença limitante que colocaram na cabeça das pessoas. E eu tô aqui hoje para dizer, não existe isso. Existem pessoas ruins? Existem. Em todos os lugares. Pessoas ruins fazem coisas ruins e falam que são bruxas? Falam. Porque eu já vi aqui mesmo na internet. Pessoa falando, nome, bruxa fulana, bruxa tal. Eu faço tal coisa, fiz pacto com não sei o quê, mas é uma opção dela. Ela tá fazendo o que não é legal. Ela se denomina bruxa porque ainda tem na cabeça dessa pessoa aquilo que o Império Romano colocou, que as bruxas eram ruins. Né? E pessoas ruins existem, sim. Né? Eu tô falando aí desse caso, mas antigamente também, com certeza. A pessoa conhece lá um ritual que faz para abençoar. E aí ela recebe o mal de alguém. Provavelmente naquele tempo ela também deve ter devolvido o mal sabendo fazer isso, sabendo manipular. Porque quem sabe manipular o bem sabe manipular o mal. Mas isso é em respeito a todo mundo, desrespeito a todo mundo. Isso vem em qualquer religião, qualquer crença, pessoa sem crença, né, independente. Quando a pessoa ela já tem dentro dela de fazer a maldade, ela faz. Quando é uma pessoa do bem, também não importa de onde ela vem, o que ela crê. Ela faz o bem. E algumas pessoas fazem o bem, fazem o mal, dependendo do que ela recebe do outro e de como que ela está. Então, assim, é pra gente tirar um pouco dessas crenças, tirar um pouco desses dogmas, dessas coisas que foram implantados, sabe? Eu trago aqui isso porque, assim, chega da gente ver com aquilo que foi implantado, que foi colocado na nossa cabeça. Né? Estudem mais, orem mais. E também ouse respirar e pensar dentro de você, porque você tem sabedoria. Você é um ser que é um ser espiritual, você não é só um corpo. Você também tem esse sentido de dentro de você, de outras vivências. Né? Algo diz dentro de você. Procure dentro de você as verdades. Nessas palavras que, isso é do mal, isso é do bem. É do mal? É do bem mesmo? O que é mal? O que é bem? Se não é só uma linha, né? O claro e o escuro. Então, o claro e o escuro o claro está aqui, o escuro está aqui. Né? Quanto mais baixo, mais escuro. Vai caindo a noite, vai escurecendo. Mas é uma linha da mesma coisa. Então, ele vai chegando, vai clareando, chega no claro. A mesma coisa do mal e do bem, a mesma coisa do frio e do quente. Né? Então, são duas linhas em que, dependendo de que estágio está, ele está mais para cá ou mais para lá. É apenas isso. E você tem essa sabedoria dentro de você. Todos nós temos. Né? Esse sentido dentro da gente. Todos nós temos. Para pensar. Respira profundamente, olha dentro de você. Deixa essa verdade sua vir à tona. Chega de escutar a verdade que veio de fora. Escute a sua própria verdade. Os seus sentimentos. Aquilo que tem dentro de você, não o que você aprendeu. Aprenda a aprender com você mesmo. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Beijos, até o próximo vídeo.